Boa noite a todos os irmãos aqui presentes na Casa Espírita. Boa noite aos irmãos que estão em casa, assistindo pela internet. Continuemos nessas vibrações de muito amor, de muita paz, após as preces. E conseguimos abrir o nosso entendimento para o nosso diálogo dessa noite, que nós vamos falar sobre o dever. Mas não é o dever obrigatório, aquele dever profissional, é o dever moral. O que é que eu estou fazendo comigo nesta existência? O que é que eu vim fazer? Quem eu sou? Como está a minha consciência? O que eu estou fazendo comigo e com as coisas que eu me dedico nesse mundo, nesse dia a dia? Eu estou dando mais valor, me perdendo nos bens materiais, porque o nosso corpo faz com que a gente se perca muitas vezes nos sentidos, e aí a gente esquece do coração, da vibração do espírito, e quando o espírito desce a esse mundo, recebe um corpo, e esse corpo ele tem algumas vontades próprias, alguns estímulos, e nós temos que estar atentos ao que nós estamos fazendo conosco, com a nossa vivência, com a nossa experiência reencarnatória. Então, o que o Evangelho nos fala sobre o dever? O dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesma. É o nosso sentimento, é a nossa evolução moral. Primeiro, e em seguida para com os outros. Primeiro eu me encontro, me acho com os meus sentimentos, para depois eu abraçar o outro, conversar com o outro, passar para o outro aquilo que eu estou sentindo. O dever é a lei da vida. Com ele deparamos nas mais ínfimas particularidades, mas nos atos mais elevados. Quero aqui falar apenas do dever moral e não do dever que as profissões impõem. Os atos mais elevados, por exemplo, o dever de uma mãe com o filho. A mãe tem o filho e ela tem o dever, que ela vem com compromisso, é só um exemplo, tem outros deveres. Compromisso de amar aquele filho, de cuidar, de zelar por aquele filho. Então, um sentimento amoroso, e eu já ouvi algumas mães dizerem que não se cansam de cuidar do filho, que não se cansam de segurar o filho no colo e caminhar o que for preciso com aquele filho no colo, pelo amor que tem ao filho. Então, ela cumpre com o dever moral, amoroso dela. E assim é em tudo que a gente faz. Escolhe uma profissão, faz com boa vontade, no limite das tuas forças, tu dedica aquilo que tu gosta de fazer naquele trabalho. É o teu ganha-pão, mas é o que tu gosta mesmo de fazer? Ou tu está fazendo aquilo só por obrigação, para se sustentar, porque precisamos do dinheiro deste mundo, e aí tu abafa o teu sentimento, o teu ser, em benefício dos outros. E como é que está você e a tua consciência? Você está feliz? É uma pergunta que a gente deve se fazer muito. Tem pessoas que largam uma profissão, fazem uma faculdade, estudam, e é muito infeliz. Larga tudo, vai fazer outra completamente diferente e se dedicar amorosamente àquilo que gosta de fazer e transforma num trabalho sustentável. Na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de cumprir-se por se achar em antagonismo com as atrações do interesse e do coração. O oposto com as atrações do mundo, né? E com o coração, com o sentimento. Não têm testemunhas das suas vitórias e não estão sujeitas a repressões suas derrotas. O dever íntimo do homem fica entregue ao seu livre arbítrio. O aguilhão da consciência, o guardião da probidade interior, o adverte e sustenta, mas muitas vezes mostra-se impotente diante do
da paixão. Então aqui é muito difícil muitas vezes o que eu acabei de falar, que de cumprir com aquilo que está no teu coração, que a pessoa se perde nas obrigações do mundo, nas tarefas do mundo para ganhar dinheiro. É importante o sustento, mas é mais importante a consciência tranquila do dever cumprido. Eu lembro aqui de um casal que casou a filha mais velha e o pai chega em casa depois da festa do casamento e diz para a mãe da noiva: dever cumprido. E atirou o chapéu em cima da mesa, feliz da vida. E a mãe da guria, a mulher dele, se indignou: mas como dever cumprido? Tu é pai dela, ela ainda é nossa filha, ela vai conviver conosco, nós com ela? Não. Ela encontrou a pessoa com quem ela vai continuar vivendo a vida dela, e até aqui eu pude fazer a minha parte. Eu tenho certeza que a partir de agora ela vai tocar a vida dela do jeito dela e vai construir a família dela. E ele se sentiu feliz, porque até ali ele cumpriu a parte do pai. Deus criou todos os homens iguais para a dor, pequenos ou grandes, ignorantes ou instruídos. Sofrem todos pelas mesmas causas, a fim de cada um julgue em sã consciência o mal que pode fazer. Grande, pequeno, rico, pobre, as nossas escolhas é que nos traz a felicidade, o prazer, o sentimento de consciência tranquila ou não. O dever é o resumo prático de todas as especulações morais. É uma bravura da alma que enfrenta as angústias da luta. É austero e branco, pronto a dobrar-se às mais diversas complicações, conserva-se inflexível diante das suas tentações. O homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais do que as criaturas e ama as criaturas mais do que a si mesmo. A um tempo juiz e escravo em causa própria. É aquilo que eu falei daquela mãe. Ela se sente feliz cuidando do filho. Ela tem isso como o dever de mãe dela sem sofrimento, sem sacrifício, né? E quando a pessoa está envolvida no sentimento, ela, como diz aqui, a luta é austero e brando, pronto a dobrar-se às mais diversas complicações. Conserva-se inflexível diante das suas tentações. Eu tenho uma tarefa para fazer, mas eu fui convidada para uma festa. Mas eu sei que aquela tarefa ali eu vou doar todo o meu coração, o meu sentimento, e eu vou estar feliz desempenhando aquela tarefa. Então eu vou deixar de fazer a minha alma feliz, convivendo em paz, e eu vou para a festa. Depois da festa, a festa acaba. Cada um vai para o seu canto e você vai para o teu cantinho com a tua consciência. Como é que fica a tua consciência? Você deixou de fazer aquele trabalho de boa vontade? A cobrança vem um dia e vem a consciência. Então a gente deve pensar muito nisso, né? Nada contra quem gosta de fazer a festa. Mas se tu tem uma obrigação moral antes, deixar de cuidar de uma pessoa, deixar de zelar por um trabalho voluntário, por um filho, por um idoso, para ir festejar, então pensa bem antes. O dever cresce e irradia sob mais elevada forma em cada um dos estágios superiores da humanidade. Jamais cessa a obrigação moral da criatura para com Deus. Tem esta de refletir as virtudes do Eterno, que não aceita esboços imperfeitos, porque quer que a beleza de sua obra resplandeça a seus próprios olhos. É muito interessante essa última colocação, que Deus não quer nós pela metade, Deus nos quer inteiro. O
Pai criou a todos nós perfeitos, nós somos cópias de Deus, nós somos a centelha divina de Deus. Nós nascemos com muitas qualidades, muitos dons, com a perfeição divina, a perfeição de Deus. Nós nos perdemos na materialidade deste mundo e escolhemos pelo livre-arbítrio o que nós estamos fazendo na nossa vida aqui. Então Deus quer que nós estejamos perfeitos, não quer rascunhos da obra dele que somos nós, né? Porque ele quer a beleza da sua obra resplandecendo aos olhos dele, Deus. Então que a gente consiga, cada um que tem seus deveres morais, que aquele sentimento que vem do coração, aquilo que é íntimo da gente, que não tem aplauso, que não tem mídia, né? Não tem julgamento, que é só você, cada um de nós sabe aquilo que tem o dever de fazer. Se deixou de fazer ou não, isso é com cada um de nós, é com a nossa consciência. Ninguém vai ficar sabendo, a não ser nós, a consciência que é Deus em nós. Que consigamos trabalhar isso sem esforço, porque o esforço ele vem naturalmente. É suave, é branco, é simples. Apenas a gente se dedicar àquilo que nós temos a consciência de que devemos fazer, sem se importar com a opinião dos outros, sem nos abandonar para fazer o outro feliz e nós abafarmos em nós aquilo que nós temos de melhor, que é o que Deus nos deu para que a gente coloque em prática. E muitas vezes a gente deixa de lado para viver a vida do outro. É obrigação, é dever, ou é teu ego, tua vaidade. E quando nós formos para o outro lado, deixarmos este corpo, nós vamos ser cobrados. Se não, do outro lado, ainda aqui nessa vida. Fica essa reflexão, que a gente consiga evoluir nesse sentido. Agora nós vamos continuar essa vibração e vamos receber a classe coletiva. Imaginemos na nossa frente essa luz que irradia acima das nossas cabeças, banhando todo o nosso ser, equilibrando todo o nosso corpo físico e espiritual, eliminando toda a doença, todos os pensamentos negativos, para que recebamos esse